Ok. Tá gravando, tá bom? Ok? Posso, Marco? Sim, por favor, Beth. Então, é com alegria revolucionária que o grupo Conversagem recebe Anita Leocádia Prestes, alguém cuja vida se entrelaça com a luta dos injustiçados e oprimidos de nosso país. Filha de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, e Olga Benário Prestes, comunista que lutou pelo bom, belo e justo, com coerência e muita coragem. Anita Leocádia possui graduação e mestrado em Química pela Escola Nacional de Química, da UFRJ, doutorado em História pela UF e doutorado em Economia Política pelo Instituto de Ciências Sociais de Moscou. Professora de História da UFRJ, onde orienta na pós-graduação e desenvolve pesquisa como bolsista de produtividade do CNPq. É também presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes. É autora de extensa obra literária, entre muitos, A Coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo, e Viver é Tomar Partido, Memórias. Agora, para o nosso encantamento, a professora Anita Leocádia Prestes vai falar sobre a conjuntura política atual do Brasil. Professora. Bom, boa noite, né? O professor ia falar, por Marco? Sim, eu queria mais uma vez lembrar que você vai poder ter uns 30, 45 minutos de apresentação, e depois a gente abre o debate para ter mais pessoas te perguntarem, tá bem? Tá, Bota ela na tela grande, não pode? eu pretendia fazer uma apresentação mais rápida para depois assim, ter mais troca de ideias, para fazerem considerações, perguntas, etc. Mas, enfim, tudo bem. Pode começar, então? Tá. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer. Seu som está fraco. Sumiu o som. Só o som. Sumiu o som. Está sem o som. Tá. Não estamos ouvindo. Está ouvindo? Sim. Sim, Agora, já. vamos ver. Estão ouvindo? Tá certo. Então, eu vou procurar falar mais perto para melhorar o som. Bom, em primeiro lugar, agradeço, né, o convite, muito honroso, né, e me congratulo com vocês pelo interesse, né, de já aí há mais há 3 anos, né, de 19 para cá, são 3 anos já de debates, de troca de ideias, né, sem dúvida. É importante nos dias de hoje, quando a gente olha em torno e vê tanta despolitização, tanta desinformação, né? Alienação. Então, é interessante que tenha um grupo assim, de pessoas, né? Interessados, discutindo, pensando o Brasil. Né? Sobre a temática, enfim, que eu me propus aqui abordar, né? Por sugestão aí do professor Marco, a conjuntura atual, eu acho que para a gente chegar na conjuntura atual, sem isso ir muito longe, é importante levar em consideração, né, a crise sistêmica do capitalismo que estamos atravessando, principalmente a partir de 2008. Né? Quer dizer, a partir de 2008, o capitalismo entrou, segundo a opinião aí de todos os economistas abalizados, né, numa crise sistêmica, numa crise diferente das anteriores, né? Muito grave, que abrange todos os setores da vida social, econômica, cultural, política, etc. Essa crise demorou um pouco para atingir de cheio o Brasil. Já estava mais localizada nos Estados Unidos e na Europa, né?
O presidente Lula, na época, inclusive, falava em marolinha, né? Mas depois a marolinha virou marola, e principalmente em 2013, né, explodiram aquelas manifestações, que vocês devem estar lembrados, né, de milhares e milhares de pessoas nas ruas, de grande, enfim, insatisfação, indignação com a situação econômica. Lembremos que as manifestações começaram em São Paulo e em função do problema dos preços do transporte coletivo. Foi isso que primeiro mobilizou. Mas devemos considerar que essa insatisfação popular justa, né, que foi reprimida, né, como sabemos, ela passou, a partir de um determinado momento, a ser habilmente utilizada pelo grande capital e pela mídia, né, a serviço dos interesses do grande capital. Lembremos, né, que a Globo, em determinado momento, a TV Globo, passou, inclusive, a convocar as pessoas para ir para a manifestação. Então, houve uma mudança de atitude aí do grande capital, né, do imperialismo, falemos, né, e dos seus agentes internos, em particular, né, da Rede Globo. Com que objetivo? Com o objetivo de desestabilizar o governo da presidente Lula, né? Desculpe, da presidente Dilma, que começou logo depois, né? E, enfim, os governos do PT, né? O problema era esse: o primeiro governo do PT, e depois já da Dilma, e depois o segundo governo da Dilma. Então, começou um movimento que tinha, em alguns momentos, caráter fascista, né? Contra a esquerda, contra a Dilma, contra os governos do PT. E esse processo assim, de desestabilização não foi por acaso. Quer dizer, o grande capital, numa situação de crise, isso não é só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, procura, né, e tomar medidas, trata de tomar medidas econômicas de arroxo, né, voltado principalmente esse arroxo contra os trabalhadores, contra os direitos dos trabalhadores. E por mais que os governos do PT vacilassem e fizessem concessões, por mais que a própria presidente Dilma, né, tomasse medidas que favorecessem o capital, basta dizer que ela nomeou para o Ministério da Economia e para o Ministério da Agricultura, logo que tomou posse, representantes dos interesses do grande capital e do agronegócio. Isso foi feito logo quando ela assume o seu segundo governo. Quer dizer, por mais concessões que o PT e seus governos fizessem, o grande capital não estava satisfeito, dada a gravidade da crise e a urgência para esses grandes capitalistas de tomar medidas voltadas contra os setores populares. Ou seja, se realizasse uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, né, que assegurasse lucros maiores para o grande capital, às custas, evidentemente, né, dos interesses da grande maioria dos trabalhadores, em primeiro lugar. Então, toda uma estratégia foi montada, né, pelo grande capital, pelo imperialismo, palavra que muita gente hoje em dia acha que caiu em desuso, mas é muito real, muito atual. Isso para desestabilizar primeiro e depois derrubar, né, o governo da presidente Dilma. Nesse sentido, teve uma importância muito grande, né, a chamada Operação Lava Jato, que acredito que todos lembrem, né, que com aparência, né, de moralização, de denunciar a corrupção, principalmente, né, e quase exclusivamente do PT e dos setores próximos ao PT, visava, hoje já se sabe, inclusive com o juiz aí Moro, hoje em dia denunciado, inclusive, como diretamente, né, manipulado, diretamente ligado, né, aos Estados Unidos, ao grande capital. Na época, isso não transparecia dessa maneira, né, e muita gente, até de esquerda, acreditou que realmente a Operação Lava Jato ia moralizar o Brasil.
como vemos agora, depois de vários anos, essa operação começou em 2014, né? Passados vários anos, quase 10 anos, né? Vemos que não moralizou absolutamente nada. Pelo contrário, né? A corrupção tornou-se muito mais séria, né? E hoje em dia isso presente nesse governo atual, né? E nos seus colaboradores, digamos assim, aqueles que estão ligados a esse governo. Então, criou-se um clima, repito, dirigido pelos interesses desse grande capital, né, de caminhar para a derrubada da presidente Dilma, através de um golpe. Na realidade é isso, através de um golpe de Estado, só que os golpes, hoje em dia, aqui na América Latina, em particular, foram modernizados. Não são mais aqueles golpes de antigamente, os tanques, os exércitos, né, as forças militares saem para a rua, derrubam, fecham todas as instituições. Hoje, esses golpes aparecem maquiados. Assim foi no Paraguai, alguns anos atrás, assim foi em Honduras, e assim foi aqui no Brasil, né, em relação à presidente Dilma. Inventaram uma série de mentiras, uma série de pretextos, né, para justificar um golpe que podemos dizer que foi jurídico-parlamentar, né, em 2016. Ou seja, com aparência de total legalidade, através do Parlamento e da Justiça Federal, né, foi derrubada, passou por impeachment, né, a presidente Dilma. Algo injusto, apesar dos erros que estavam sendo cometidos pelo governo, né, da falta de habilidade da presidente Dilma, enfim, de uma série de problemas, mas, indiscutivelmente, né, o golpe foi totalmente ilegal, quer dizer, foi um golpe, ou seja, algo tramado e realizado contra o chamado Estado de Direito burguês, passando por cima, portanto, de toda a legalidade democrática burguesa. Então, essa operação, esse golpe, a gente tem que considerar que foi uma operação realizada pelo grande capital internacionalizado, ou seja, o imperialismo, né, interessado justamente em estabelecer um governo, como foi o governo do Temer, né, voltado para assegurar esses interesses do grande capital. Não por acaso, no governo Temer foi feita a reforma trabalhista, que está hoje aí em vigor, e que, na prática, acabou com os direitos, né, dos trabalhadores. Quer dizer, passou praticamente todo mundo a ser contratado por hora, por serviço, né? Quer dizer, todos aqueles direitos que eram conquistas dos trabalhadores no Brasil, que vinham lá desde a CLT, com reformas, etc., mas eram, de alguma forma, mantidas, foram liquidados. E a reforma da Previdência não deu tempo ainda de ser feita no governo Temer, mas foi concluída agora no governo Bolsonaro. A mesma coisa, atingindo, né, os interesses, né, dos trabalhadores, dos aposentados, enfim, é toda uma política voltada contra os interesses populares para assegurar, né, os lucros cada vez maiores do grande capital. Vocês vejam, não é por acaso que, como resultado disso, temos uma concentração de renda cada vez maior, revelada pelos próprios dados estatísticos oficiais. Quer dizer, aquela parcela da riqueza nacional que é apropriada pelo 1% da população, né, é praticamente igual à que é apropriada por 50% da população. Então, realmente, é uma desigualdade gritante. No mundo inteiro, no capitalismo, existe desigualdade, mas igual a do Brasil é difícil de encontrar. Quer dizer, isso já realmente é um fator histórico, mas que se agravou enormemente a partir desses últimos anos,
e dessas políticas, né, neoliberais postas em prática, né, por esses governos, Temer e depois Bolsonaro. Né? Há que destacar, né, que vivemos anos de quase ausência de participação popular. Vocês vejam, a presidente Dilma, né, é deposta e não há praticamente nenhuma reação. O ex-presidente Lula é preso por essa Operação Lava Jato, quase 2 anos, né, preso, e quais são as manifestações? Meia dúzia de pessoas que ficam protestando lá perto, né, fora da prisão dele, mas não é um grande movimento de massa, protestos organizados. Quer dizer, isso é muito evidente, que durante todos esses anos de governo do PT, nada foi feito para que se avançasse na organização, no esclarecimento, na formação política, né, das grandes massas trabalhadoras. Vocês veem, foi o Bolsa Família, surgiu, foi importante, né, para extinguir a fome no Brasil. Não foi totalmente extinguida, mas deram-se passos importantes, principalmente durante os governos do presidente Lula, no sentido de melhorar as condições de vida daquela parte da população mais desfavorecida. Mas, ao mesmo tempo que se fazia isso, nada se fazia para politizar, para esclarecer, para mobilizar essas pessoas até na defesa de seus próprios interesses. Quer dizer, era praticamente uma política de troca de favores. Quer dizer, vote em mim e eu, governo, vou melhorar a vida de vocês. Quer dizer, não foi feito um trabalho político de esclarecimento, de organização popular. Os sindicatos ficaram inteiramente manipulados pelo PT, sem nenhuma atividade de organizar, de mobilizar, de conscientizar os trabalhadores. Então, o resultado está aí, cada vez uma desorganização maior do movimento popular. Vocês vejam que as coisas acontecem, os maiores absurdos, e nada se faz. Os partidos políticos existentes não organizam, não mobilizam, só estão voltados para eleições, ou seja, para eleger suas lideranças, né, seus grupos, né, privilegiados nesses partidos. Inclusive o PT. Pergunta-se o que o PT fez para organizar, para mobilizar, para conscientizar os trabalhadores no Brasil, nesses anos todos, inclusive, de governo do PT. A gente vai ver que, se alguma coisa foi feita, foi significante. Quer dizer, não houve um trabalho, né, de preparação dos trabalhadores, inclusive para aqueles que recebiam o Bolsa Família, entenderem, né, que aquilo devia ser algo provisório e prepará-los para um processo de industrialização que não foi promovido pelos governos do PT, até porque, né, os interesses, né, não eram esses. Os interesses eram aumentar as exportações de produtos primários, que estavam, naquele momento, principalmente do primeiro governo Lula, dando grandes lucros. Então, nesse sentido, o primeiro governo do Lula teve uma certa facilidade devido a essa situação internacional que favoreceu, né, as exportações de produtos primários. E, para realmente investir num processo de industrialização de acordo com os interesses nacionais, ia ter que seguir interesses do grande capital internacionalizado. E isso, a política conciliadora, podemos dizer, dos governos do PT, não estavam voltados para fazer. Vocês vejam, quando o Lula se elege pela primeira vez, né, em 2002, e toma posse em 2003, foi com a Carta dos Brasileiros, documento famoso, né, em que realmente foi feito um acordo com o grande capital. Se não fizesse esse acordo, provavelmente não se elegeria, porque não tinha organização popular,
mobilização popular, né, força popular, para impor uma candidatura de corte popular também, que se contrapusesse aos interesses do grande capital. Então, conciliou-se com o grande capital, né, como sempre no Brasil, né, e, dessa forma, não se fez reformas estruturais, reformas de base, que seriam necessárias, né, inclusive para garantir a industrialização do país. Então, vocês vejam, reformas que o presidente Jango, lá no início dos anos 70, procurou fazer, começou a fazer, e por isso foi deposto pelo grande capital, mais uma vez, pelo imperialismo, e, evidentemente, pelos setores empresariais internos, né, mancomunados com o imperialismo, criados no imperialismo, essas reformas, nem isso os governos do PT fizeram. Nem a reforma agrária ficou parada, não avançou, e vocês vejam uma medida importantíssima que foi tomada pelo Jango em janeiro de 64, o decreto de limitação da remessa dos lucros das empresas estrangeiras. Isso aí foi a gota d'água, né, para a conspiração contra o Jango avançar e partir para a sua deposição, já aí na virada de março para abril. Enfim, é importante entender isso, que os governos do PT estavam, desde o início, compromissados com os interesses do grande capital. E, por isso, não tiveram interesse nem em tomar medidas que atingissem esses interesses do grande capital, aqui dentro do Brasil, como também de organizar, mobilizar os setores populares para lutarem pelos seus legítimos interesses. Pelo contrário, na verdade, trata-se de uma política de utilizar as massas quando interessa, mas mantê-las desorganizadas, desmobilizadas, para poder melhor manipulá-las. Se isso a direita faz, lamentavelmente, boa parte da esquerda também faz a mesma coisa. Então, eu acho que nós temos que ter clareza a respeito disso para não alimentar ilusões. Então, aí, dentro de todo esse quadro, né, cabe, né, abordar a questão do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro se elegeu? Quer dizer, nesse quadro, né, de avanço da direita, de avanço dos interesses do grande capital, como eu acabei de falar, né, tomando medidas no sentido de atingir os interesses dos trabalhadores e assegurar lucros cada vez maiores, prosperidade cada vez maior para os grandes capitalistas, principalmente para as multinacionais. Nesse processo, né, do governo Temer, tratava-se de organizar, né, as eleições de 2018, as eleições presidenciais, né, previstas para 2018. E aí, o Lula foi preso e mantido preso, vocês devem estar lembrados para isso, que era o candidato, né, com maiores possibilidades de se eleger na época. Sem dúvida, o Lula tornou-se a maior liderança no Brasil. Gostemos ou não dele, é a realidade, né? Não temos o próprio PT, durante todos esses anos no governo, não se preocupou em formar novas lideranças. Há um desnível enorme entre o Lula e outros possíveis líderes, né, do próprio PT. Quer dizer, uma carência muito grande de liderança. Então, o Lula preso, e quem seria o candidato? Primeiro andaram aí tentando lançar o Alckmin, que naquela época não decolou, né? Devem estar lembrados disso também. Aí surgiu o Bolsonaro, uma figura bastante insignificante, né? Um militar de baixa patente, né? Que, inclusive, tinha sido expulso do exército pelo crime praticado, mas depois, com proteção, conseguiu ser reintegrado ao exército, mas sendo posto fora do exército, né? Não permanecendo no exército, sendo isso reformado na qualidade de capitão do exército. Ele mesmo, no exército, a atuação dele era como tenente. Ele foi reformado nesse
conchavo que foi feito aí com as autoridades militares, né, no sentido dele se transformar em capitão, né, ser promovido a capitão e passar para a reforma. Na medida que ele é passado para a reforma, ele vai participar da vida política, elegendo-se durante 30 anos seguidos deputado federal do baixo clero, que nunca teve maior expressão, nem no parlamento, mas que defendeu sempre os interesses, né, dos militares, principalmente de baixa patente, né, e também ligado às milícias aqui do Rio de Janeiro. Então, ele conseguiu sempre se eleger durante todos esses anos, ele e vários membros da família dele, né, ligado a esses setores. E conseguir aumento, né, nos soldos, né, nas vantagens dos militares, principalmente isso. Então, ele surge como candidato, né, às eleições de 18. Vocês vejam, uma informação interessante, que na época da eleição não se tinha, e agora se tem, até porque então ministro do Exército, o Vilas Boas, o general Vilas Boas, né, escreveu um livro, no ano passado, contando toda a verdade. E esse livro é bem interessante, porque ele é muito explícito. A partir de 2014, já estava sendo feita campanha, né, pela eleição do Bolsonaro. Aonde? Nas próprias unidades militares, o que é inteiramente ilegal e proibido. Campanha eleitoral, né, nas unidades militares, nos quartéis. Isso foi feito com o consentimento do alto comando do Exército, senão não teria feito. Isso o próprio general Vilas Boas, que foi aquele que deu um ultimato, né, ao Supremo Tribunal Federal, né, para não permitir a soltura do Lula e não permitir que o Lula, portanto, fosse candidato em 18, esse mesmo general já fez vários depoimentos, inclusive esse escrito, né, livro escrito por ele, em que ele narra que justamente houve um empenho, né, das Forças Armadas, né, na campanha do Bolsonaro. Porque, pelo visto, não acharam ninguém mais confiável, nem ninguém melhor, né, para ser o candidato naquela ocasião. E a burguesia, na falta de um candidato também, porque o Alckmin não decolava, né, resolveram apoiar o Bolsonaro. Naturalmente, deve ter feito compromissos, né, no sentido de levar adiante essa política. E o Bolsonaro revelou-se, né, como a gente está vendo, um elemento de corte de tipo fascista, né? Ele, os filhos dele, né? Com pretensões a ser um ditador. Isso ele tem deixado explícito desde a eleição, cada vez com maior clareza, né? Fica evidente, né, essa atitude do Bolsonaro. Não vou entrar em detalhes aqui de contar, vocês todos acompanham, naturalmente, sabem, né, o que é o Bolsonaro, o perigo que ele representa, e que, se ele pudesse, ele já tinha dado um golpe, fechado todas as instituições da chamada democracia, aí do chamado Estado de Direito burguês, e governaria sozinho, só com a claque dele, né? Mas existem resistências, a coisa não é tão simples assim, até porque próprios setores da burguesia, e inclusive alguns setores do Exército, tudo indica, das Forças Armadas, não estão muito de acordo com isso. De qualquer maneira, esse governo do Bolsonaro é um desastre total, não só pela violência, pelo autoritarismo, mas por todas as medidas que têm sido tomadas em todas as áreas. No setor da cultura e educação, assim está sendo liquidado, né? Problema aí da defesa do meio ambiente, dos indígenas, é outro horror, né, que a gente percebe, né, a política que é levada adiante pelo Bolsonaro e pelos ministros, né, em que ele confia e que permanecem no Ministério, que muitos já foram também, né, retirados do Ministério, demitidos do Ministério, né? É um governo que o tempo todo, né,
a mudança, né, de ministros e de figuras de proa, enfim, no governo. Então, diante desse desastre total, né, e na carência de lideranças no Brasil de hoje, né, o que a gente verifica? Que não tem outra saída a não ser votar no Lula e tentar eleger o Lula, né, de preferência no primeiro turno, para evitar, né, o máximo possível o golpismo do Bolsonaro, embora nada garante que ele não deu um golpe antes. Agora, tudo indica, segundo, pelo menos me parece, né, e esse golpe, como eu falava há pouco, né, do estilo antigo, ou seja, botar tropa na rua, né, tanques, isso é muito pouco provável. Hoje em dia, isso está fora de cogitação, né? O próprio grande capital não está de acordo, parece, né? Vocês vejam que ontem, depois daquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros, a embaixada americana divulgou uma nota fazendo o elogio do sistema eleitoral brasileiro. Enfim, uma nota praticamente desmentindo tudo que o Bolsonaro tinha dito. Então, aparentemente, é uma opinião oficial do governo americano, o que não garante, evidentemente, que não haja outros interesses, né, do próprio grande capital. Mas, enfim, me parece que, se houver alguma... O Bolsonaro vai tentar vários tipos de provocações, né? O dinheiro corre à solta, compra, não, figuras de proa aí, vocês veem, esse Lira, né, presidente da Câmara, é uma pessoa que faz tudo que quer, está mudando ali as regras do jogo o tempo todo, quer dizer, estamos num processo aparentemente democrático, mas as próprias regras da democracia, né, não são seguidas, não são levadas a sério. O ministro da Defesa, que até não faz tanto tempo assim, alguns meses atrás, era, né, até crítico de determinados aspectos do governo do Bolsonaro, de repente passou a ser seu maior defensor. Quer dizer, isso aí, como explicar? Tudo indica que aí tem compromissos escusos, né, que levaram esse general a assumir essa atitude, ao que parece não tão bem aceita assim, pelo menos por uma parte dos militares da ativa. Não se sabe muito bem o que se passa dentro das fileiras do Exército, né? Até porque os militares da ativa não podem se pronunciar publicamente. De qualquer maneira, o que me parece é que, se houver algum tipo de golpe, podemos dizer assim, será um golpe também parecido com aquele que derrubou a Dilma, jurídico-parlamentar, ou seja, dentro de aparência da legalidade democrática. Eles podem, por exemplo, dizer que há uma situação, quer dizer, aí os adeptos do Bolsonaro fazerem tamanha confusão nas ruas do país, né? Não é hipótese apenas. Isso dê pretexto a um acordo até com o Supremo e com o Congresso Nacional, de que, diante da situação de caos no país, as eleições ficam adiadas. Então, isso teria, digamos, uma aparência de legalidade democrática, um acordo, né, comum entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso não está descartado. Até porque tanto os políticos, né, do Congresso Nacional como os juízes aí das instâncias jurídicas, todos eles são bastante propensos a fazer acordos, entendimentos, né, vacilam bastante, né? Então, mesmo quando se opõe, né, às arbitrariedades aí do Executivo, isso não é assim com muita consistência, não se pode acreditar na firmeza e na consequência, né, dessas medidas. Então, eu não excluo, não estou dizendo que é isso que vai acontecer. Algum tipo de acordo, né, entre aí as forças políticas existentes e mantendo uma aparente legalidade, na realidade esteja-se, né, tramando e tomando medidas, né, cada vez de corte mais autoritário, né, e atingindo o próprio Estado de Direito burguês. Por exemplo, adiar as eleições, ou, enfim, fazer algum tipo
de manobra aí, que eu não sei qual vai ser, né? Eu acho que é impossível a gente adivinhar, mas essa possibilidade existe. Por isso, né, me parece que a ausência de um movimento popular organizado, um movimento dos trabalhadores, é realmente trágica no Brasil de hoje. A gente tem que olhar de frente para essa situação, não se iludir. Muitas pessoas, às vezes, dizem, não, essa situação fica muito ruim, muita fome, a fome está aí, né? Todo mundo está vendo. É só sair na rua aí que a gente vê quantidade de gente passando fome, né? Já não estão pedindo esmola, estão pedindo um prato de comida, um café. Isso. A situação pode ficar de tal ordem que ocorram estouros, levantes assim, espontâneos. Mas isso, gente, não leva a lugar nenhum do ponto de vista de avanço, né, das conquistas populares. Isso leva à repressão, mortes, muitas, com certeza, muita repressão e retrocesso para qualquer organização popular. Então, não podemos ser a favor disso, nem achar que isso vai ser positivo. O que eu acho que todas as pessoas que têm condições, que podem, né, devem fazer, é buscar os caminhos de organizar os diferentes setores populares, cada um, né, dentro do espaço, né, em que pode atuar. Quer dizer, organizar em torno de quê? Em torno das reivindicações daquele setor. Ninguém se organiza pelo socialismo, pela revolução, ou coisa parecida, até porque não sabe o que é isso. Organizar, por exemplo, professores numa escola, né? Organizá-los em torno dos problemas que eles estão sentindo, desde o problema salarial, o problema da manutenção da escola, né? Enfim, vários problemas que existem em cada lugar, e quem está lá e que pode saber quais são, né? Começar a organizar as pessoas para lutar por isso, por aquilo que interessa àqueles trabalhadores. E, a partir disso, realmente, procurar dar consciência, procurar mobilizar e procurar, inclusive, estudar. Né? É muito importante que, nesse processo, surjam novas lideranças, que não sejam corrompidas, como muitas que nós vemos aí, à frente dos partidos políticos hoje existentes, mesmo dos partidos que se dizem de esquerda. Né? Quer dizer, existe muita corrupção no sentido, às vezes, não é do dinheiro, não. E só pensar em se eleger, só pensar em se promover, só pensar em aparecer. Né? Então, e nenhuma preocupação em realmente organizar, politizar, né? Da educação aos diferentes setores populares. Então, eu acho que é um processo, né, a longo prazo, difícil, que não se vai conseguir agora para as eleições, evidentemente. Agora, eu acho que tem que ser feitas duas coisas mais ou menos ao mesmo tempo. Ou seja, não sei se parece que alguns, pelo menos, leram um artigo que eu escrevi há pouco tempo, está no blog, né, da editora Boitempo. Ou seja, por um lado, fazer todos os esforços para unir forças e eleger o Lula, se possível, no primeiro turno. Né? Não é fácil, mas tentar isso. Né? Tentar, eu acho que tem muitas aí, organizações de esquerda que estão lançando seus próprios candidatos, sem nenhuma perspectiva, às vezes não chegam nem a 1% de votos. Né? Seria importante concentrar todos esses votos no primeiro turno para eleger logo o Lula, né? E não conceder mais 4 semanas, que é o intervalo entre o primeiro turno e o segundo, das eleições, né, para o Bolsonaro e seus adeptos aí ficarem tramando, né, de acordo com seus interesses. O Bolsonaro, pelo visto, se o Lula for eleito, não vai reconhecer essa eleição, vai fazer algo parecido com o que o Trump fez nos Estados Unidos, né? Não sei exatamente o quê, mas vai tentar ou inviabilizar as eleições, né? Enfim, alguma coisa ele vai tentar, porque exatamente é difícil saber. Inclusive, correu a notícia, também não sei se é verdadeira, que já uns 15 dias atrás ele se encontrou lá com um dos juízes aí do Superior Tribunal, né? Do Supremo, para discutir, né, uma possível, né, retirada da candidatura dele, e que ele e os filhos não seriam punidos, porque ele está com medo, né, de ser preso e dos filhos poderem ser presos também se perder a eleição, que aí perde as imunidades.
Enfim, é uma possibilidade também. Um acordo, eu acho que, que a gente leva em conta as tradições da política brasileira, né? É muito possível uma conciliação, um acordo aí do Bolsonaro com diferentes setores políticos, com o Congresso, com a Justiça. Eu acho que isso aí a gente não pode excluir. Qual vai ser esse acordo, se vai ter ou não vai ter, enfim, eu acho que não dá para a gente adivinhar isso. Mas é evidente que o Bolsonaro vai tentar de tudo, né, para conseguir, né, se manter, para conseguir não ser preso, para conseguir isso torpedear o processo eleitoral. Então, como eu ia dizendo, na minha opinião, duas coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo. Uma, imediata, tentar concentrar todos os esforços para eleger o Lula. Segundo, se voltar para a necessidade de se começar um trabalho de organização popular. Isso não é para ficar para depois, é para começar. Não vai dar, provavelmente, resultados a curto prazo, mas a longo prazo é isso que decide. Até porque, se o Lula for eleito e conseguir tomar posse, não nos iludamos, foi o que eu procurei expor nesse artigo aí ao qual eu me referi. Quer dizer, não nos iludamos. O Lula está sendo eleito, ou será eleito, né, numa coligação muito ampla com Alckmin, com compromissos mais sérios, mais graves, digamos assim, do que aqueles que foram assumidos em 2002 com a Carta dos Brasileiros. Então, ele vai ficar praticamente imobilizado, com muita dificuldade de fazer qualquer coisa que até queira fazer, porque o grande capital vai pressionar. E, conforme as condições, se insistir em tomar determinado tipo de medidas, né, a favor dos interesses populares, sem ter um movimento popular organizado, acaba sendo deposto. Vocês vejam que é um quadro que a gente observa nas últimas décadas na América Latina. Estou concluindo aqui. Na América Latina. É um quadro de permanente revezamento entre governos progressistas, como foram os governos do PT no Brasil, do casal Kirchner na Argentina, da Madame Bachelet no Chile, quer dizer, governos que tomaram algumas medidas de caráter progressista e popular, mas foram substituídos por governos de corte de direita, reacionários e até, às vezes, de tendência fascista, como é o caso do Bolsonaro. Por quê? Porque não teve organização popular, mobilização popular para dar apoio àqueles governos progressistas. Então, o imperialismo derruba, ele não tem cerimônia. Derruba e bota outro que seja mais confiável. Foi o que fizeram aqui no Brasil. Na Argentina, foi com a derrota da Cristina Kirchner, né, uns anos atrás, com a eleição do Macri, agora voltou um governo progressista, né? Então fica esse ping-pong, esse revezamento de governos progressistas com governos cada vez mais de direita. É o que a gente está observando na América Latina. E se não se marcha para realmente ter uma poderosa organização popular capaz de pressionar esses governos progressistas e se contrapor à pressão do imperialismo, nós vamos viver cada vez derrotas mais sérias. Eu acho que a gente tem que encarar isso com clareza, com clarividência. Quer dizer, não se iludir que vamos eleger o Lula e tudo está resolvido. Longe disso. O Lula vai encontrar muita dificuldade para governar se ele conseguir se eleger e tomar posse, né? Que ainda é uma interrogação. Mas, se conseguir isso, ele vai ter uma dificuldade muito grande para tomar qualquer medida de interesse popular. Você veja, durante aí essa campanha dele, no início, ele andou falando que ia até abolir a reforma trabalhista. Os próprios aliados deles botaram a boca no trombone, jamais, não pode, não, vamos reformar a reforma trabalhista, jamais abolir. Então, ele já recuou nesse sentido. Então, sabe, de recuo em recuo, fica muito difícil, impossível realizar uma política que contemple os interesses populares. E, para fazer isso, numa crise grave do capitalismo, como está em curso, tem que atingir os interesses do grande capital. Não tem como.
Ou vai para um lado ou vai para o outro, não tem um meio termo. Isso aí cada vez está mais difícil. A política do chamado do Estado do bem-estar social, né, que teve sua época na Europa, isso acabou. Mesmo na Europa entrou em crise e não funciona mais. O Lula, eu me lembro que um discurso que ele fez uns tempos atrás, ele disse isso, que pretende, quando ser eleito, né, instaurar no Brasil um governo, um Estado do bem-estar social. É uma ilusão pura. Não sei se ele tem essa ilusão ou se ele fala isso para iludir quem o está ouvindo, em total impossibilidade. Num país com o nível de desigualdades que tem no Brasil, né, com uma concentração de renda como tem o Brasil, e não tem como. Né? Tem que, para conseguir contemplar efetivamente os interesses populares, tem que tomar medidas que vão atingir os poderosos interesses do grande capital, das multinacionais, né? Daqueles setores que realmente lucram muito com a exploração do povo brasileiro. Então, para isso, estou dizendo, tem que ter força, tem que ter movimento popular, poderoso, organizado, né? Para fazer essas mudanças. Bom, eu acho que eu já falei o suficiente, vou parar por aqui e passar a palavra para vocês aí, por favor. Ótimo. Obrigada, mais uma vez. Egberto, você colocou uma pergunta no chat, formula aqui para nós. Eu não estou vendo o chat aqui. Eu acho melhor a gente formular a pergunta verbalmente do que pelo chat. Fica mais fácil. Com certeza. Olá, todos me ouviram? Sim, Egberto. Prazer estar aqui, prazer te ouvir. Muito legal. Concordo com você que trazer os movimentos populares, trazer a voz, né, dos trabalhadores, enfim, de todas as categorias, fazer essa coisa organizada, foi um erro no feito dos governos petistas, tal, etc. A pergunta que eu formulei no chat é bem simples. Como efetivamente, nos tempos atuais, a gente mudou, né, regras do jogo, até a própria Constituição, os limites constitucionais, a internet, as novas formas de comunicação, como efetivamente a gente hoje em dia vai fazer esse tipo de mobilização popular e como o Estado vai participar disso, como poderia ser a participação do eventual governo de esquerda, do governo Lula eleito, né, caso esteja eleito, caso tome posse, né? É mais ou menos isso que eu queria saber. Qual a sua opinião? Como isso seria feito nos dias de hoje, com esses novos limites ou essas novas maneiras de mobilização, né? Eu acho que tem que ser pelos locais de trabalho, por aí, começar por aí, né? Organizar os trabalhadores em torno das suas reivindicações. É claro que a internet pode ajudar, mas não tenhamos ilusões que só com a internet, todo mundo quieto em casa, só se comunicando pela internet, com isso vai organizar setores populares. Não vai. Eu acho que a internet é um meio complementar importante, que tem que saber ser usado, né, de propaganda, de divulgação, mas é necessário trabalhar nos locais de trabalho, organizando em torno daquilo que o pessoal está sentindo. Aí não tem, eu acho que entra a inventividade, né, a criatividade, melhor dito, de cada setor, né, ver em que medida isso pode ser feito. Agora, um governo progressista deveria facilitar isso, criar canais, né, que contribuam para isso. O sindicato é um canal fundamental, né? Agora, vocês vejam, no Brasil hoje, inclusive com a participação do PT, chegou-se a um ponto em que a grande maioria das lideranças sindicais são pelegas, precisam de concordar com isso. A combatividade, quer dizer, lideranças sindicais realmente comprometidas com os trabalhadores que eles dizem representar, são poucas. Então, acho que seria muito importante um trabalho de base, né, junto aos trabalhadores sindicalizados, primeiro procurando aumentar a sindicalização, que não, é bastante baixa no Brasil. Né? Aumentando essa sindicalização, na luta, né, quer dizer, não se aumenta burocraticamente, se aumenta na luta, para reivindicações concretas desse setor dos trabalhadores.
chegar a um ponto de eleger, ter força para eleger diretorias realmente comprometidas com os interesses populares e não com os patrões, que não sejam, né, pelegos. Eu acho que isso é um processo importante. Mas, enfim, tem que ser feito. Alguém tem que fazer isso, né? Quem está lá na base é que tem que fazer isso. Um governo progressista, se estiver empenhado, pode contribuir para isso, acredito eu. Nas universidades, a mesma coisa, nas escolas, né? Enfim, em todos os setores da vida nacional. Claro que um governo progressista, se tiver ministros também progressistas, eles vão ajudar nesse processo. E não atrapalhar e bombardear como nós temos agora no governo Bolsonaro. Mas precisa haver um empenho nesse sentido. Porque nesses anos todos do PT no governo não se empenhou nesse sentido. Pelo contrário, uma boa parte, né, das lideranças sindicais do PT se acomodaram, se apeligaram, né? Quer dizer, isso foi denunciado até pelo Chico de Oliveira e por outras lideranças, né, aí que andaram estudando esse problema. Então, eu acho que não há uma receita certinha, olha, faça isso, mas tem que ter a preocupação de procurar organizar nos locais de trabalho, nos diferentes espaços existentes, né, organizar para lutar por aquilo que mobiliza as pessoas que frequentam esses espaços. Não adianta mobilizar em torno de questões que não mobilizam essas pessoas, que não sensibilizam essas pessoas. Ainda mais levando em conta o nível político, né, que nós estamos no Brasil hoje, um nível muito baixo, fruto de 21 anos de ditadura e depois dos próprios governos que vieram depois, que não tiveram nenhum empenho em propiciar, né, um processo, né, de organização popular. Então, isso é muito difícil, não é fácil de fazer atualmente, mas eu acho que precisa ser feito. Enquanto não for feito, nós vamos ficar, assim, assistindo de camarote a revezamento de governos, uns melhores, mais progressistas, depois vem os mais de direita, porque são derrubados aqueles mais progressistas e vem de direita, a insatisfação cresce muito, como agora, né? Então é possível que o Lula se eleja. Mesmo assim, é problemático, porque existe todo um contexto aí de bombardear essa eleição. A Carmen e a Regina estão inscritas aí, levantaram a mão. Mas onde que inscreve? Eu também quero me Eu inscrever. também quero. Onde inscreve, mãe? Levanta a mãozinha. Aonde? Não sei. Aí embaixo, na barra horizontal, você tem reação. No meu está escrito em inglês. Aí você clica nele, embaixo tem uma mãozinha. Tá bom, já pus. Tá. Posso, então, fazer a minha questão? Sim. Obrigada, professora, por sua explanação sem anestesia, eu diria. Uma explanação muito clara e muito importante, né? E eu, assim, quero, antes de fazer a minha questão, eu queria só observar com relação a questão do trabalho, né? Hoje em dia há uma desorganização muito grande, né, dos trabalhadores, muito diferente de épocas passadas, né, por causa da fragmentação das novas configurações de trabalho, né? Eu acho que hoje os desafios são maiores ainda do que na época que existia o sindicato, etc. E os sindicatos realmente, enfim, onde eu tenho notícia também a coisa é feia, né? E eles resistem a essa mudança, e a essa mudança de visão do trabalho, eles não aceitam que hoje a configuração é outra, né? Eu, às vezes, me aproximo desse tema. Mas o que eu queria colocar é saber a sua opinião pelo seguinte: quando a gente fala em trabalho de base, hoje, né, assim, eu tenho certa proximidade com alguns movimentos sociais e movimentos em comunidades, né, aqui da Zona Oeste, né, de São Paulo. Então, o que a gente vê é um aparelhamento muito grande das igrejas pentecostais, e então me parece que assim, o nível de religiosidade das bases aumentou, e de uma forma para a direita extremamente forte, mesmo. Né, mesmo tendo pessoas, às vezes lideranças que são até progressistas, de esquerda e tal, entre essas pessoas,
a religiosidade é uma coisa muito, muito profunda, né? E, além disso, tem as questões das quadrilhas, do crime organizado e tal. Então, aí a minha questão é, para que você pudesse analisar, pensar junto e tudo, como furar essas bolhas, né? Como é que sensibiliza, né? Diante, assim, se Deus, né, pode tudo. Às vezes eu ouço umas coisas que me deixam extremamente chocadas, né? Diante de uma tragédia que essas pessoas passam e uma coisinha assim e depois, não, tá vendo como Deus é bom? Então isso me exaspera, sabe? Como, né? Pessoa assim. Aí da luta e tudo, né? Então, eu queria saber a sua opinião. Nesse quadro, quais seriam os caminhos para se fazer este movimento tão importante de mobilização, de base, sabe? Como tiveram até a Igreja Católica, lá na Teologia da Libertação e tal, tinha um espaço, mas que hoje está desbaratado. Enfim, minha questão é essa. Muito obrigada. Eu não tenho também uma solução mágica para isso. Me parece, né, quer dizer, você tem toda a razão, né, com a questão dos pentecostais. Né, quer dizer, isso foi uma estratégia do imperialismo que começou principalmente aí a partir dos anos 70 para cá, né, e chegaram, né, esses representantes, inclusive americanos mesmo. Eu me lembro, aí no início dos anos 70, eles percorrendo casa em casa em São Paulo, fazendo proselitismo, sabe? E com uma penetração ideológica, né, do imperialismo junto aos setores populares, para fazer a cabeça das pessoas, né, e se aproveitando do fato do Estado não cumprir a sua missão de atender aos interesses básicos dessas populações desprotegidas. Né? Então, essas igrejas oferecem, né, mais variados, né, tipos de assistência, e com isso também atraem as pessoas. Né? Não é só Deus, não é só a religiosidade, é também, né, os interesses das pessoas que estão desassistidas, então eles oferecem isso, assistência médica, né? Isso, jurídica e de todo tipo, sem falar que a igreja passa a ser um lugar de convivência para pessoas, né, dessas comunidades que não têm, não tem outro espaço, né? Não tem nem dinheiro para tomar uma condução em um lugar mais longe, etc. Então, realmente, é muito complicado. Né? Eu acho que é um processo lento, difícil, né? E que temos que considerar também que as próprias condições de agravamento da situação social vai levar a criar, né, a propiciar condições mais favoráveis para mobilizar e organizar essas pessoas. Eu acho que o agravamento da situação agora tem que se encontrar, quer dizer, encontrar o que mobiliza em cada momento, como os organizar. Isso eu acho que não tem receita. Cada um tem que ver em cada lugar o que realmente pode ser, né, aquela questão que vai mobilizar. Inclusive, sem, às vezes, se contrapor à igreja pentecostal. Isso seria uma fase posterior, né? Às vezes até aproveitando a igreja. Enfim, eu acho que, realmente, eu não tenho receita para isso, eu acho que isso tem que ser examinado, discutido, né? E a própria experiência vai mostrar quais são os melhores caminhos. Eu acho que você não vai encontrar isso em livro nenhum, né? O que fazer, como agir. Eu acho que a gente tem que ter um norte, né? Que é necessário encontrar caminhos para organizar e para mobilizar essas pessoas. Sem dúvida, elas só vão se mobilizar em torno de questões que são do seu interesse, senão não vão querer também. Agora, quais, como, de que jeito, isso eu acho que a própria criatividade de cada um é que vai mostrar esses caminhos. E o próprio amadurecimento também das contradições do capitalismo, que na medida que essas contradições se agravam, que a crise se torna mais grave, também as pessoas vão buscar solução. Né? E nessa busca de solução, a gente pode encontrar formas, né, de organizar as pessoas. Eu vejo assim, agora estou aberta a ouvir outras opiniões aí. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Vamos passar para Regina. Quero agradecer, acho que foi muito
muito clara a sua apresentação histórica e ajuda a gente no pensamento crítico, né, desse momento que a gente está passando. Mas eu queria trazer para você que eu observo, a partir de questões assim, por exemplo, o movimento dos negros, a partir de questões, eu vejo que tem movimentos sociais e comunitários, movimento das mulheres negras, movimento das empregadas. Eu tenho visto lideranças surgindo também, não a partir do trabalho, mas a partir das tais pautas identitárias, que às vezes a esquerda critica tanto, mas de resgate, por exemplo, da valorização dos negros, das mulheres, das empregadas domésticas, dos indígenas. Essas organizações também não são importantes para a mobilização popular, onde cada um se identifique, ou será que só o caminho do trabalho e do capital? Como é que é isso? Como é que você vê isso? Eu fiquei curiosa. Eu não tive tempo de abordar muitos aspectos, deixei para vocês abordarem mesmo. Essas pautas todas, sem dúvida, são válidas, são importantes, né? Indiscutivelmente. O problema delas, eu acho que aí quem tem uma visão mais correta tem que ajudá-los a superar essa limitação, que não percebem que só essas pautas isoladas não vão conseguir alcançar aquilo que eles desejam, pelo qual eles lutam. Quer dizer, a luta, por exemplo, dos negros, né? Contra as organizações das favelas também. Vários setores, né? Isso, cada uma dessas pautas, né, que são justas, desligadas entre si, sem entender que o capitalismo é ocupado, em última instância, por toda essa problemática, por todas essas desigualdades, por todas essas injustiças, pelo racismo, pela discriminação social de todos os tipos, pela discriminação das mulheres, dos LGTB, e etc., etc. Quer dizer, então, todas essas pautas são justas, mas na medida em que as lutas que eles travam são isoladas, isso não os leva à vitória, os leva à derrota. A importância aí das pessoas mais esclarecidas, aí o marxismo tem um papel fundamental, né? Entender os interesses de classe. Quer dizer, por trás disso, dessa exploração que atinge diferentes grupos de maneira diferente, estão os interesses do capitalismo. Mas eu tenho visto essa crítica nas lideranças desses movimentos. Tomara que comecem a entender isso, né? Porque, então, havendo a necessidade da unificação de todos na luta pelo poder. A luta pelo poder é fundamental. Porque o poder, nas mãos da grande burguesia, hoje em dia internacionalizada, é que impede, né, a libertação desses diferentes setores. Impede que se acabe, que se combata com seriedade o racismo, impede que se garanta os direitos das mulheres, que estão na Constituição, por sinal, mas também não são considerados, impede, né, que se reconheça e se ponha em prática uma série de direitos, né, de diferentes setores da população. Então, tudo isso precisa ser articulado. Por isso faz parte também lideranças e partidos políticos que realmente tenham uma proposta que consiga abranger todos esses aspectos, esse processo, e caminha para a luta pelo poder. Porque enquanto não se derrubar o poder burguês, que pode ser derrubado de diferentes maneiras, isso já é outra discussão, e se abrir caminho para uma sociedade do tipo socialista, não vai se conseguir resolver esse problema. Mesmo com o socialismo, leva um tempo para resolver esse problema. Não se resolve da noite para o dia. É difícil, não é fácil, mas tem que haver um poder de caráter popular empenhado em contribuir para que esses problemas sejam resolvidos. E eu estou dizendo, o problema básico, central, é o problema do poder. E se não se questiona o poder, não vai se conseguir resolver esses problemas isolados. Esse é o grande problema que eu vejo, do movimento negro, do movimento das mulheres e de outros aí, das comunidades, né, de vários setores
conforme você citou, né? É uma grande questão que eu acho que precisa ser mais discutida com esses setores, que às vezes são muito intolerantes, né? Eu já tive a oportunidade de participar de discussão assim, com representantes do movimento negro, né? Que não quer ouvir, não quer discutir, né? Quer impor as suas posições e ponto final. Aí fica difícil, né? Vamos ouvir. Tem debate. Obrigada. Beth, Professora, a resistência existe, né, como Regina aí apontou. Apesar de não a percebermos nos movimentos de arte, de cultura, entre todos os grupos marginalizados, ela existe. Então, há um caminho de organização que a senhora também aponta, que parte do ambiente do trabalho, onde pessoas com alguma liderança hierárquica ou afetiva vai mobilizando essas demandas. E eu gostaria que a senhora também me dissesse assim, para essas pessoas que se aproximam, que buscam já esse caminho, que teoria, que caminho também intelectual para que essas pessoas sejam alimentadas aponta para um reforço, para uma luta mais eficaz por essa sociedade que a gente deseja construir? Olha, eu acho que só tem um jeito. Principalmente os jovens, né, que têm o futuro pela frente, né, eles precisam, né, estudar o marxismo, ter um conhecimento, mas sem isso não se pode fazer uma transformação social exitosa. E a próprio conhecimento do marxismo exige o quê? Que se conheça bem a realidade que se quer transformar. O marxismo é uma metodologia dinâmica, ou seja, pretende, não é uma teoria para ficar sendo estudada nos gabinetes, né, e discutida, né, longe da prática real. Né? Você sabe que Marx dizia, né, até nós, os filósofos, interpretaram o mundo, nós vamos transformar o mundo. É uma das teses básicas de Marx. Quer dizer, então, trata-se, né, de teoria revolucionária para transformar o mundo. E para transformar esse mundo, para conhecer o mundo. Então, no caso do Brasil, conhecer a realidade brasileira. Não só a realidade geral, né, nacional, como a realidade específica de cada lugar, né, em que está se querendo, que está trabalhando, que está organizando. Mas, sem teoria revolucionária, já dizia o Lenin, a prática das revoluções revelou isso, não se consegue avançar. Só com heroísmo, com boa vontade, com coragem, tudo isso é bom, mas não resolve. Você tem que ter teoria revolucionária. E a teoria revolucionária, sem dúvida, é o marxismo. É fácil de adquirir? Não, é difícil. Precisa muito estudo, mas é possível que as pessoas mais preparadas, né, possam contribuir para levar, pelo menos, elementos da teoria marxista, né, para os trabalhadores, né, e, ao mesmo tempo, estudar a realidade brasileira, conhecer a realidade brasileira, né, e, com isso, articular as duas coisas, a teoria com o conhecimento da realidade e elaborar propostas revolucionárias da transformação da sociedade brasileira. Sem isso, não se vai avançar. Então, na minha opinião, estamos longe disso ainda, mas é nessa direção que tem que caminhar. Obrigada, professora. Posso fazer uma questão, Marco? Eu tinha baixado a mãozinha, ainda dá tempo? Sim, fala. É que, assim, de tudo que a professora falou, fica muito forte essa coisa de que parece que as Forças Armadas brasileiras, né, elas são uma resistência ainda maior do que o grande capital, a que se instale um sistema mais humanista, né? Não digo nem o socialismo, parece que o grande capital ainda aceita essa coisa do ping-pong, um partido mais esquerdo, outro mais direito. As Forças Armadas não, parece que elas têm um bloco, assim, elas representam um bloco de resistência mesmo a qualquer coisa, né? E aí eu fico pensando nesse novo cenário que se apresenta atualmente no mundo, né? Se o Lula volte, será que o BRICS teria algum poder de força aqui na América Latina ou no Brasil para que a gente conseguisse sair
sei lá, ter um sonho, alguma coisa assim, porque parece que mesmo que o Lula ganhando nessa atual conjuntura não vai ser fácil. E aí eu lembro do BRICS, né, como uma coisa que parecia que ia despontar como uma coisa muito boa, aí com esse retrocesso todo no mundo todo, a coisa esmoreceu. Como que a senhora vê isso, se é possível ter uma resposta? Não, sem dúvida, o BRICS era uma iniciativa interessante e que, de alguma maneira, atingia os interesses, né, do grande capital, os interesses do imperialismo norte-americano, principalmente. Vocês vejam que uma das razões por que foi preparado, enfim, organizado esse golpe contra Dilma foi justamente desmontar os BRICS. Com certeza. Os BRICS foram um desses alvos. Então, o BRICS pode, né, se o Lula voltar aí, pode desempenhar, né, um determinado papel progressista, mas não é só o BRICS, né? Ele tem todo um conjunto de fatores. O Exército, vocês vejam, o Exército brasileiro já foi mais progressista, digamos, há 100 anos atrás, nós tivemos o tenentismo, né? Mesmo em 64, vocês veem a grande quantidade aí, de 6.000 ou 7.000 militares foram caçados, expulsos do exército, alguns até mortos, torturados, né? Quer dizer, tem até um filme, né, do Silvio Tender mostrando isso, os militares que resistiram ao golpe. Então, havia um setor progressista, um setor até de esquerda dentro das Forças Armadas, principalmente do Exército. Hoje, isso praticamente acabou. Foi feita uma limpeza no Exército. As teorias que foram impostas, né, a esses militares, a essa oficialidade que estuda na Academia das Agulhas Negras, é um negócio assim, muito conservador que vem dos Estados Unidos, do conservadorismo norte-americano. Essas teorias aí do marxismo cultural que precisa combater, de guerra híbrida, viu? Tudo isso penetrou, parece que profundamente, pelo que eu tenho lido aí, principalmente no Exército, nas Forças Armadas e no Exército. Não quer dizer que não haja contradições dentro das Forças Armadas. Parece que agora mesmo, aí, em função das atitudes tomadas ultimamente pelo Bolsonaro, pelo que tem transpirado na imprensa, parece que não há muita concordância, né, de pelo menos uma parte aí da oficialidade da ativa, né? Parece, pelo menos aqui tem aí transpirado, né, na imprensa. Até que ponto isso é verdade ou não é, mas, de qualquer maneira, a formação desses militares, hoje em dia, do alto comando do Exército, é muito conservadora, muito reacionária. De 64 para cá, houve uma lavagem cerebral nesse sentido, do anticomunismo, do reacionarismo, e os governos do PT não mexeram nisso. Essa que é a realidade. Andou se falando em fazer alguma coisa e a Dilma recuou, não se fez. Vocês vejam a famosa Comissão da Verdade, que foi muito tíbia. Foi importante que denunciou, né, crimes que foram cometidos aí por esses militares durante o período da ditadura. Mas eles todos saíram impunes estão morrendo de velhos, né? Ninguém foi punido. Essa é a realidade. Enquanto na Argentina, no Chile, no Uruguai, né, esses militares foram e continuam sendo processados, punidos, presos, né? Aqui no Brasil não aconteceu nada. Vocês devem lembrar, né? E alguns deles iam lá na Comissão da Verdade, contavam os maiores horrores, saíam de lá soltos, ainda davam depoimento na televisão, contando todas as barbaridades que tinham cometido, e estava por isso mesmo. Quer dizer, nada foi feito no sentido da punição. Então, isso levou a que realmente você tenha as Forças Armadas, né? E a corrupção é muito forte. Você vê, hoje em dia, pelos dados existentes, uns 8.000 militares, né, ganhando muito dinheiro, além dos salários que eles já recebem aí em toda essa estrutura do Estado brasileiro. Isso aí, essa boquinha, assim, eles não querem perder isso. Parece que esse é um dos motivos que eles mais temem a eleição do Lula, que o Lula andou falando que iria exigir esses militares. Eu acredito que ele vai recuar disso, entendeu? Porque se mexer em casa de bedeleira, para fazer isso, é tal coisa, precisa ter apoio popular, coisa que não tem. Quer dizer, ele não tem massa popular para mobilizar organizadamente, né, e dar apoio.
tem, assim, manifestação que acaba ali, vai todo mundo para casa e nada organizado surge, né? Então, esse problema, eu acho que é muito sério no Brasil, da desorganização, né, dos setores populares. É histórico, isso no Brasil vem desde da colônia, do império, as classes dominantes no Brasil, esses senhores que antigamente eram senhores de terra e de escravizados, de escravos, né? E esses senhores sempre usaram de uma violência inaudita, né, para liquidar qualquer possibilidade de organização popular. Sempre houve levantes, houve lutas no Brasil, todas derrotadas. Nunca tivemos uma revolução vitoriosa no Brasil. As transições todas foram pactuadas, né, entre as elites, tanto a independência como a abolição, a república, 30, tudo feito acordo entre as elites. Então, sem uma possibilidade, sem uma oportunidade de organização popular. Isso é um atraso muito grande no Brasil. Isso é uma herança que a gente carrega e que a gente tem que ter consciência disso. É diferente de países aí, irmãos nossos, aí na América Latina, onde tem problemas também, mas tem uma certa tradição de organização popular. No Brasil, nós não temos. É o eu sozinho. A tradição nossa é essa, cada um na sua, e nada se organiza, nada se faz coletivamente, né? Então, isso é um problema muito sério. O Partido Comunista, quando foi legal, tentou fazer isso, mas logo veio muita repressão e acabou, sem falar nos erros que o partido cometeu também. Mas naquele período, dos anos 45, 46, até 47, quando o partido estava legal, antes de ser proibido, foram criados comitês democráticos populares que justamente organizavam os setores populares nos bairros em torno das suas reivindicações, as mais variadas. Inclusive, uma muito importante naquela época era a alfabetização, porque a maior parte da população era analfabeta, e analfabeto não podia votar. Então, até para votar, era importante esse trabalho de alfabetização. Então, surgiram muitos comitês de alfabetização, feitas cartilhas especiais, enfim, foi um trabalho bem interessante, mas aí veio a repressão, com a Guerra Fria, né, 47, foi tudo fechado, liquidado, pessoas presas, né, acabou, esses comitês democráticos populares acabaram. Vamos ouvir o Carlos. Obrigada, professora. Pode falar? E liga seu vídeo. É que eu estou com a câmera, estou no quarto com a câmera ruim, tá? Bom, eu peço desculpas que eu estou no quarto aqui e tive que ligar o celular em vez de computador. Uma boa noite a todos. Um prazer rever a professora Anita Leocádia. Tá? Professora, eu teria uma questão para a senhora, que a senhora chamou a atenção do marxismo, né, enquanto esse pensamento revolucionário. Mas como é que podemos falar do marxismo hoje, com essa fragmentação do trabalho e com essa proletarização da classe trabalhadora, né, e com essa diversidade do mundo do trabalho também? Tá? E outra questão, quem seriam os intelectuais orgânicos desse processo de transformação? Tá? Porque seriam os intelectuais da academia, por exemplo? Tá? Então, são questões que eu queria que a senhora pudesse refletir e discutir conosco aqui. Tá? É a questão da classe trabalhadora hoje, enquanto um agente da revolução, se é que é possível, tá? E quem seriam os intelectuais orgânicos desse processo de transformação. Tá? Muito obrigado. Bom, vocês fazem perguntas difíceis, né? A primeira pergunta, né? Claro que mudou muito o panorama do trabalho, né? O trabalhador brasileiro hoje é muito diferente do que era, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás, né? As condições de trabalho, a própria indústria, né? O processo produtivo passou por transformações grandes. Isso tudo tem que ser considerado na prática também, né? Ver em cada espaço, em cada lugar, né? Em cada tipo de trabalho, como agir. Estou dizendo, não tem uma receita pronta, faça isso e acabou. Você tem que encontrar formas de mobilização e de organização. Repito, criatividade é muito importante.
não é ficar atrelado a tudo que se fazia no passado. Acho que do passado a gente pode extrair algumas experiências de organização, mas hoje isso tem que ser diferente. A ideia de organização é que eu acho que é importante. Como fazer depende da realidade concreta, né? Qual era a outra pergunta aí? A questão Quem seriam os intelectuais orgânicos. Olha, eu me considero uma intelectual orgânica, e tem muitos outros aí, eu acho, não só professores universitários, mas pessoas que, de uma forma ou de outra, estudaram ou estudam marxismo. Ninguém é dono do marxismo perfeito, né? Isso não existe. A gente pode tentar, né, conhecer, né, o melhor possível o marxismo, mas dizer que é dono não existe, até porque o marxismo é algo em permanente transformação, né? Isso existe algumas teses básicas, né, centrais, sem dúvida nenhuma, mas é uma metodologia que tem que ser aplicada a cada realidade concreta, e para isso precisa conhecer bem a realidade, como eu falei. Então, eu acho que existe no Brasil, por enquanto, talvez não muitos, né, pessoas que estudaram ou estudam, tem muitos jovens estudantes, que eu acho que é importante. Jovens, não só universitários, mas em grande parte universitários, né, que estão estudando marxismo e que estão empenhados, né, em ter um papel transformador, né, na sociedade brasileira. Não é fácil, tudo isso, é bastante difícil, né, mas eu acho que, a longo prazo, se houver pessoas interessadas nesse processo, e as condições objetivas também, como eu já falei, quer dizer, não vai se avançar num processo revolucionário num lugar em que não tem nenhuma condição para isso. Quer dizer, para que se possa avançar, é necessário que exista, né, um conjunto de condições objetivas que propiciem esse trabalho. Então, eu acho que, na medida em que a crise do capitalismo se agrava, em que as contradições são cada vez maiores, né, a insatisfação popular é maior, surgem maiores condições, tanto de aparecerem e se formarem intelectuais orgânicos, como também, né, de se organizar diferentes setores populares. Acho que é por aí. Agora, não tem receita pronta, isso também não. Cada um de nós tem que encontrar os caminhos, concretamente, onde pode ter essa participação. É isso. Vocês veem que eu não tenho resposta pronta para perguntas de vocês, que são difíceis. Marcos? Sim. Fala. Posso fazer uma pergunta? Por favor. O que eu pensei, professora, foi assim: se um dos fatores para aumentar essa mobilização e essa participação popular não seria a participação nas decisões de orçamento, né? Para onde o dinheiro vai, de que maneira e como ele vai ser distribuído. Você vê que uma das grandes sustentáculos da política atual do Bolsonaro é exatamente esse orçamento secreto, dinheiro que vai para o lugar onde os caras querem, da maneira que eles querem, e no anonimato. Então, eu penso assim, em cima das poucas experiências que aconteceram, incipientes, pequenas, como o orçamento participativo, nas gestões petistas aqui da prefeitura, por exemplo, ou participação no plano diretor, enfim, se isso não seria um fator de mobilização popular, se isso não traria as pessoas a terem uma maior interesse, né, independente das questões ideológicas até, nesse poder de decisão sobre para onde vai o dinheiro, de que maneira, quais são as prioridades, etc. Eu só queria saber o que a senhora acha disso. Não, eu acho que, sem dúvida, é um caminho, é um dos possíveis caminhos, né? Não o único. Inclusive, existem aí diversas experiências, parece que hoje participou de alguma, né? Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, inclusive prefeitos do PT tiveram essa experiência, né? Enfim, houve já experiências nesse sentido, que também não pode ser absolutizada, não é só isso, mas é um dos possíveis caminhos, né? E se ficar só no orçamento participativo, também fica muito limitado. Quer dizer, a participação na luta aí por um orçamento participativo, ou seja, contemplar mais os interesses populares, deve ser, eu acho, um passo no sentido de depois esclarecer essas pessoas que só isso não basta. Porque precisa mudar o sistema. Para mudar o sistema, tem que conhecer teoria, tem que estudar e tem que se organizar para isso.
Eu acho que, quer dizer, as coisas estão ligadas, né? Por isso que é importante ter uma liderança que conduza isso. Eu vejo assim, agora sem dúvida, um possível caminho, né? Um dos muitos, eu acho que tem vários caminhos. Então, certo? Oi, posso falar? Sim. Eu queria perguntar para você. Primeiro, obrigado, foi muito legal a tua fala. E eu queria te perguntar sobre uma coisa que hoje se fala muito, que é a tal da economia solidária. Você já ouviu, já viu experiência? O que você acha, né? Então, aquela formação de cooperativas. E parece que o MST também trabalha um pouco dessa forma, né? E aí eu queria a sua opinião sobre essa questão da economia solidária. Eu conheço quase nada disso aí. Já ouvi falar, mas não estou assim, não tenho maior conhecimento de como funciona na prática, né? Eu acho que, estou dizendo, tudo isso são experiências possíveis, né? Mas que dependem de surgirem lideranças capazes de conduzir adiante, não ficar só nisso, parado, né, na economia solidária. Quer dizer, então, levar isso adiante, mostrar para as pessoas que estão participando disso, que só isso não basta. Isso é uma pequena parte, que é necessário mais, que é necessário mudar o sistema. E enquanto estiver inserido dentro desse sistema capitalista, não vai ter muito futuro. Vai ser limitado, vai sofrer repressão, vai ser difícil de manter. Para isso é necessário ter conhecimento, estudar e avançar no processo de organização popular, de articulação com outros setores, né, para ter um objetivo de transformação profunda da sociedade, sem dúvida nenhuma. Sem isso, não se vai muito longe. Vai ficar no reformismo, né? Algumas medidas, de algumas reformas do capitalismo, que, aliás, os governos do PT sempre fizeram e os indícios vão continuar a fazer, né? E dar uma melhorada no capitalismo. E isso, hoje em dia, é cada vez menos possível, porque eu estou dizendo, a crise do capitalismo, as contradições do capitalismo são de tal ordem que não dá mais, né, para remendar, para recalcitrar o capitalismo. É necessário liquidar o capitalismo. Agora, para isso, tem que ter um poderoso movimento popular, com lideranças revolucionárias capazes, né, de elaborarem uma teoria revolucionária da transformação da sociedade brasileira. Teoria essa que não vai ser a mesma de Cuba ou da União Soviética ou de outro qualquer país. Tem que ver as condições específicas do Brasil. Lamentavelmente, ainda estamos longe disso, na minha opinião. Mas tem que se marchar nessa direção. Bem, nós passamos das 11 horas, das 21 horas, e eu queria propor que a gente, para o encerramento, fizesse uma rápida passada por aqueles que ainda querem falar e para deixar a professora Anita fazer o encerramento. Eu queria falar só uma coisa. Professora, primeiro eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, porque nesses momentos que a gente está vivendo, nesses tempos tão horrorosos, eu acho que ouvir alguma coisa que nos anime, que diga que existe uma saída, que há uma possibilidade, é muito bom, dá uma resistência, dá vontade de continuar na luta. Depois dizer também que essa crítica que a senhora fez, pertinente ao PT, eu li naquele livro, há uns 3 anos lançado, de entrevistas do Lula, de A Verdade Vencerá, que foi uma entrevista de vários jornalistas, entre eles o Kifuri, que o próprio Lula faz essa crítica, dizendo, ele é um sindicalista, né? ele surge do movimento sindical, ele foi um presidente que veio da luta da organização do trabalho, ele dizendo que os sindicalistas assumiram o poder naquele momento, muitos líderes sindicais, e isso foi um erro, assim, no sentido de que as pessoas chegavam lá, encontravam os próprios sindicalistas, achavam que a luta já estava sendo feita por eles. E a gente viu hoje, mais do que nunca na sua fala, e eu tenho percebido isso, que existem lutas que são lutas permanentes, são lutas que a gente não pode deixar de lutar, né? Nunca.
E mais uma coisa que tem me assustado muito é uma ideia de que a gente tem a sensação de que a teoria, todo aquele conjunto de teorias que sustentavam as nossas lutas, parece que todas elas foram abolidas, né? Hoje a gente vê uma série de ideias que a gente via são fascistas, pessoas que tinham defendendo situações, defendendo o ódio, é um ódio muito grande instalado, uma dificuldade muito grande de qualquer diálogo. Então, como é que a gente pode resistir a esse ódio? Assim? Como é que a gente não se deixar contaminar por ele, embora a gente tenha que, muitas vezes, também ser contundente, tem que reagir? Isso é uma coisa que tem me... Também, não é uma questão fácil, né? Mas tem que considerar o seguinte, que hoje, eu, pelo menos, considero, né, a principal... Existem várias formas de luta de classe, né? Que a burguesia utiliza, e os trabalhadores também, a classe operária, em contraposição, também utiliza, né? Entre elas, né, você tem a violência armada, você tem vários tipos de medidas concretas tomadas, né, de perseguições, etc. Mas a principal forma de luta de classes hoje, eu acho que é a luta ideológica, ou seja, fazer a cabeça das pessoas. É isso que mais surge. E aí a internet, né, é um instrumento que pode ser muito bem usado, né, pelos nós, né, pelas oposições, pelos revolucionários, mas quem tem o controle, inclusive da internet e de todos os meios de comunicação, é a burguesia, é o grande capital. A começar no Brasil, né, a Rede Globo, mas não só a Rede Globo. Então, esses instrumentos fazem a cabeça das pessoas. Então, essa luta ideológica é dividida no sentido realmente da defesa dos interesses dominantes, dos interesses do grande capital. Vocês vejam, anos atrás, a luta era contra o comunismo, entendido, né, segundo eles mesmos escrevem, alguns desses teóricos deles, contra, né, a subversão comunista. Os comunistas, né, tinha também Moscou, aí vinha, né, atrás de comunistas, fazendo a cabeça dos comunistas e conduzindo os comunistas, né, na luta pela tomada do poder. Então, os comunistas estavam, né, empenhados em tomar o poder pela via armada, através da violência, né? Hoje, eles descobriram uma outra forma de convencer as pessoas. Está difícil falar, né, que os comunistas, ou que Moscou, ou mesmo Cuba, né, está tramando a revolução armada, a tomada do poder, né, pelos comunistas. Então, inventaram, que veio lá dos Estados Unidos, aquele Olavo de Carvalho, que morreu há pouco tempo, né, tem um papel muito importante na difusão dessas histórias, que vem lá do conservadorismo norte-americano, que é o chamado marxismo cultural. Uma grande besteira que eles inventaram, ainda por cima atribuindo ao Gramsci, que não tem nada a ver com isso. Né? Então, eles atribuem ao Gramsci ideias totalmente estapafúrdias, que não tem nada a ver com o Gramsci, não devem nem ter lido Gramsci, mas essas ideias penetraram no Brasil. E o Olavo de Carvalho desempenhou um papel importante aí nos anos 90 do século passado, quer dizer, há 20 tantos anos, 30 anos, né, na difusão dessas ideias. Ele escrevia aqui, publicava até no Jornal do Brasil e em outros jornais, e isso penetrou, inclusive, nas Forças Armadas. Então, tem hoje militares, né, alguns até já morreram, que escreveram a respeito do marxismo cultural e defendem essas ideias. Isso impregnou profundamente a mentalidade desses militares. Esses militares que fazem parte, hoje em dia, ali do entorno do Bolsonaro, que estão no Palácio lá da Alvorada, do Planalto, são todos, né, impregnados por essas ideias. É o Heleno, são alguns outros, que foram conquistados e formados, né, nessas concepções. Inclusive os chamados haitianos, que foram vários deles que estiveram naquela missão no Haiti, de suposta pacificação, que não pacificaram absolutamente nada, ali eles sofreram uma influência muito próxima
do exército americano e do imperialismo americano, das ideias, essas ideias que foram profundamente incutidas. Então, a história da guerra híbrida, que hoje em dia tem vários livros escritos a respeito disso, eles dão uma importância muito grande. O que é essa guerra híbrida, assim, resumindo em poucas palavras? É fazer a cabeça das pessoas, quer dizer, em vez de travar a guerra através da luta, que pode ser armada, ou de greves, ou de manifestações, agora é através da influência, né, através das ideias. Então, combater o chamado marxismo cultural, que teria sido criado por Gramsci, que pretende, né, conquistar o mundo para o comunismo através de convencer as pessoas. E por isso é perigoso e precisa ser combatido. Então, não é mais a luta pela tomada do poder, não é mais a luta, né, por uma revolução subversiva dos comunistas, mas é o comunista penetrando na cabeça das pessoas e fazendo na cabeça das pessoas. Daí, né, a conclusão que precisa o quê? Acabar com o ensino nas escolas, né, chamada, né, a escola, enfim, não pode defender ideias na escola, né? A escola tem que ser neutra, né? Eu pergunto como que um professor de história vai dar aula de história sem dar opinião, né? Impossível, né? Matemática ainda seria possível, mas história, mesmo geografia, né? E outras nem a matemática. A mesma matemática, né? Mas você veja, então esse marxismo cultural é que estaria sendo, né, usado pelos comunistas para, né, conquistar o mundo, para o comunismo conquistar, né, o mundo através das cabeças das pessoas. Então, você veja, é a luta ideológica. Não por acaso, né, o governo Bolsonaro dá tanta importância a desmantelar praticamente o setor da cultura e da educação, né? Escola sem partido, né? Escola sem partido. Essa enorme besteira, absurdo, né? Mas que eles procuram pôr em prática, né? As escolas cívico-militares são todas voltadas nesse sentido, fazer a cabeça das pessoas contra, né, as ideias subversivas que seriam o tal marxismo cultural trazido por Gramsci, entrou Gramsci, de forma inteiramente absurda, sem eles terem nenhum conhecimento do que o Gramsci realmente escreveu, né, e disse. Enfim, então, essa luta ideológica é um espaço fundamental. E as forças de esquerda, as forças progressistas, ao se organizarem, precisam enfrentar isso, indiscutivelmente. É uma luta também, a longo prazo, difícil, complexa, daí a importância de estudar, novamente, eu digo. Brilhante a sua resposta, professora. Nossa, aproveitei muito a pergunta da Márcia e a sua resposta. Brilhante. Obrigada. Bem, gente, já são quase 9h30. A gente está abusando já da professora Anita. Pois é, vamos ver se a gente pode repetir uma experiência dessa com a senhora. Tá? Eu queria convidar as pessoas que vieram aqui pela primeira vez para que participem do nosso grupo e eu espero, não sei se a senhora gostaria de falar mais alguma coisa, professora Anita. Não, eu acho que eu já falei bastante, né? Agradeço o convite, né? Agradeço o interesse, agradeço também as opiniões, que isso é importante, a gente ouvir outras opiniões, né? Obriga a gente a pensar e a questionar, né? Muita coisa, né? E acho que é fundamental esse debate, né? Até para encontrar novos caminhos, né? De organização e de luta, né? Para todos nós, né? Parabéns aí pelas iniciativas de vocês, né? E tomara que continuem e consigam ampliar, né, essa influência. Ok. Então... Marco, acho que é interessante dizer que esse link é permanente, qualquer dia as pessoas podem entrar. Eu estou sabendo, interessante.
e convidar as pessoas que apareceram hoje pela primeira vez para retornarem, né? Que participem do nosso grupo e que auxiliem na nossa divulgação, né? Então, um trabalho como esse exige muito esforço e a contribuição de todos é fundamental, né? Eu agradeço muito à professora Anita e a presença de todos vocês. Eu vou encaminhar, então, para o encerramento. Tá certo? Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa professora. noite, obrigada, professora. Muito bom. Boa Boa noite. noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Anita. Obrigada, Beth. Foi ótimo. Obrigada, professora. Obrigada, Obrigada professora. a Um todos. privilégio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.